Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre a minha rinoplastia. Eu recebo muitos pedidos para falar sobre isso. Essa cirurgia é uma cirurgia que muitas pessoas têm vontade de fazer, então eu recebo muitos pedidos pedindo para gravar um vídeo, para falar um pouco, contar um pouco como foi o meu procedimento. Que, para quem não sabe, eu tive que fazer 2 procedimentos, eu passei por 2 rinoplastias. E muita gente tem que passar por isso, fez a rinoplastia, tem vontade de fazer a segunda ou tem vontade de fazer a rinoplastia. Então eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha experiência que eu tive fazendo rinoplastia. Quem não gosta desse tipo de vídeo, quem é contra a cirurgia plástica, não precisa assistir. Se for para assistir e falar mal, se for para assistir e criticar, nem assiste, tá bom? Belezinha? Então, pessoal, eu fiz a minha primeira rinoplastia quando eu tinha 16 anos, quase 17 anos. Eu nunca gostei do meu nariz. O meu nariz, antes de fazer a rinoplastia, ele era um nariz mais comprido, ele era um nariz muito fino e tinha a ponta bem caída, mas o que mais me incomodava nele era essa parte aqui do meu nariz e tinha um osso um pouco saliente aqui nessa região, então ele era um nariz bem reto e bem comprido e eu não gostava nada do meu nariz. Eu não tirava foto de lado por nada nesse mundo e o meu maior sonho era fazer rinoplastia desde que eu tinha uns 12 anos de idade. Então, com 16 anos, meus pais acharam que eu já estava pronta para fazer o procedimento e a gente foi no médico aqui do lado da minha cidade, que era um médico conhecido já. Então, a gente foi, conversou com ele e marcamos a cirurgia. A minha primeira cirurgia, então, foi com anestesia geral. Então, eu tive que ficar internada no hospital, eu passei uma noite no hospital. E foi anestesia geral, então é aquela anestesia chata, que você capota, você não lembra de nada, você dorme, não lembra de absolutamente nada. Eu fiquei bem nervosa porque eu nunca tinha feito anestesia geral, mas eu nunca tive medo de fazer a rinoplastia, vou deixar bem claro. Muitas pessoas têm medo, eu nunca tive medo porque eu tinha medo da minha cara com aquele nariz. Eu não tinha medo do procedimento, eu não tenho medo de nenhuma cirurgia, pra falar a verdade. Então tá, então foi anestesia geral, então foi bem chata porque eu fiz a cirurgia e daí eu tive que ficar internada no hospital, eu tive que ficar na sala de recuperação por um tempão, eu não podia beber água, eu não podia comer, então a parte mais ruim da cirurgia mesmo foi a anestesia, porque me deu muita sede na sala de recuperação e eu não podia beber nada, porque eu podia vomitar. Foi um absurdo, assim, foi a pior parte da cirurgia. Mas enfim, daí eu passei essa noite no hospital, ocorreu tudo bem, no outro dia de manhã eu já fui pra minha casa, eu fui com o nariz engessado, ele coloca um gessinho aqui em cima, eu tenho fotos, eu vou deixar todas as fotos no meu blog, então coloca um gessinho, nada demais, no nariz. Eu não senti nada de dor na primeira cirurgia, absolutamente nada. Eu fiquei roxa aqui embaixo dos olhos, fiquei um pouquinho roxa, não foi muito, mas eu fiquei roxa, mas eu não senti nada. A única coisa ruim foi que o nariz entope, então você não consegue respirar pelo nariz. Mas assim, na primeira cirurgia entupiu, mas não entupiu tanto, sabe? Então foi super tranquilo. Com uma semana eu já tirei o gesso, só fiquei com um curativo normalzinho no nariz e deu. O nariz ficou do jeito que eu queria, tirou essa parte aqui, que era o que eu falei que mais me incomodava, ficou nesse formato que tá agora, assim, bem pequenininho, porém a ponta do meu nariz continuou caída e com o tempo ela caiu mais. No começo, assim, durante um ano eu amava o meu nariz, só que depois, quando ele desinchou totalmente e tal, que eu vi que a ponta tinha ficado muito caída e ele tinha ficado com uma cartilagem aqui desse lado muito saliente. Então ele ficou com a ponta caída, a cartilagem, e aqui no ossinho ele tinha ficado um pouco torto e tinha ficado fino demais aqui, nessa região. Então era uma coisa que não me incomodava tanto, mas eu queria fazer o retoque. Porque em foto, em vídeo, aparece muito mais do que aparece pessoalmente. Pessoalmente, meu nariz, eu gostava do meu nariz pessoalmente. Em foto e em vídeo, que realçava mais os defeitos e eu não gostava. Então eu queria muito fazer o segundo procedimento
E eu fiz agora, com 19 anos, o segundo procedimento, então eu esperei um tempão. Que eu saiba, você tem que esperar, eu acho que 6 meses a 1 ano para fazer o retoque. É muito comum ter que fazer retoque, gente. Rinoplastia é uma coisa bem complicada. O cirurgião plástico ele tem que ser um artista, porque realmente é muito complicado, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora, como eu falei, fazem quase 3 meses que eu fiz o meu retoque. E para fazer o retoque, eu fui num cirurgião plástico de Florianópolis, que ele é especialista em nariz mesmo, ele é otorrino e ele é especialista em rinoplastia. Então ele só trabalha com isso, e para fazer o retoque eu queria que ficasse perfeito mesmo, então eu procurei um especialista mesmo, e eu tinha o desvio de septo que não foi corrigido na primeira cirurgia, então eu aproveitei para corrigir o desvio de septo nessa correção do meu nariz, nessa segunda rinoplastia. Foi muito engraçado, porque essa rinoplastia, eu moro em Bom Jesus, Rio Grande do Sul, e estudo em Lages. Porém, eu estava em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, na casa dos meus pais. E o cirurgião plástico em Florianópolis, em Santa Catarina. Dá umas 6 horas de viagem de Bom Jesus até Florianópolis. E a gente marcou a avaliação numa quinta-feira. E eu fui somente para fazer a avaliação nessa quinta-feira. E aí, chegando lá, eu me consultei com ele, fiz a avaliação e tal, e ele perguntou de onde eu era. Quando eu falei que era de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, ele falou: mas você mora tão longe, como que você vai voltar outra vez para fazer a cirurgia? Vamos fazer essa cirurgia amanhã mesmo. Então, pelo fato de morar longe, ele já quis aproveitar a avaliação e fazer a cirurgia no outro dia. Então, eu nem estava preparada para fazer a cirurgia, eu fui preparada para fazer a avaliação e no outro dia eu estava operada. Foi muito engraçado. E daí ele falou: vamos fazer amanhã, que eu tenho um horário para amanhã de manhã mesmo. Você faz todos os exames hoje à tarde e amanhã de manhã você está operada. Tá, então tá bom. Fiz os exames, todos os exames que precisava à tarde, precisava de eletro, de exame de sangue, um monte de coisa. Tudo durante a tarde, fui lá, mostrei pra ele, tava tudo ok os meus exames. Dormi na clínica mesmo, com os meus pais, dormi na clínica. No outro dia, 6 horas da manhã, eu fui pro bloco cirúrgico e me operei. Dessa vez a anestesia foi local, com sedação, então eu dormi na cirurgia, não vi nada, mas a anestesia foi local. Então logo depois da cirurgia eu já acordei, tudo bem, tudo tranquilo. A cirurgia demorou em torno de 40 minutos, foi muito rápida. A minha primeira cirurgia demorou em torno de 3 horas e a segunda foi 40 minutos, então foi muito rápido. Eu nem acreditei que às 9 horas da manhã eu já estava no meu quarto. Então foi muito, muito rápido. E assim, foi tudo muito tranquilo. Acordei da cirurgia bem tranquila, o médico falou: ó, tá tudo certo, a gente já fez a cirurgia, tá tudo ok. Fui pro meu quarto, descansei um pouco, tava meio louca da anestesia. A gente fica um pouco fora de si da anestesia. Aí acordei, fiz um lanche, meio-dia eu já tava no carro voltando pra minha cidade. Então foi super tranquilo, eu não precisei ficar internada, só precisei ficar umas 3 horas na clínica descansando, esperando a anestesia passar e tal. E depois já viajei, já vim para minha cidade. Porém, o pós-operatório da minha segunda rinoplastia foi bem complicado. Eu senti bastante dor na correção e me trancou muito o nariz. Não conseguia respirar absolutamente nada, gente, nada pelo nariz. Então foi assim, foram 3 dias, acho que os 3 piores dias da minha vida, aqueles 3 dias, porque eu não conseguia respirar. A dor não me incomodava tanto, porque era uma dorzinha na ponta do nariz, então não me incomodava tanto, eu tomava um analgésico e passava. Porém, o nariz entupido era a pior coisa que tinha, gente. Eu não conseguia respirar nada pelo nariz, era difícil até para engolir a saliva, eu não sentia gosto de nada, então foram 3 dias bem horríveis, mas não é para todo mundo que acontece isso. Na minha primeira cirurgia não aconteceu isso, só na segunda. Mas no mais foi tudo tranquilo, foram 3 dias só assim. Eu tirei o gesso em casa, porque eu coloquei o gessinho também. Tirei o gesso em casa mesmo, tirei sozinha, só puxei o gessinho assim. E foi bem tranquilo, com 1 semana eu tirei o gesso, o nariz já estava perfeito, bem do jeito que eu queria. Porém ele ainda está um pouco inchadinho. Demora uns 6 meses para o nariz desinchar, voltar ao normal, porém já dá para ver o resultado. Ele deixou meu nariz mais empinadinho, ele não ficou tão caído como estava, ele arrumou meu osso aqui, deixou mais grossinho,
Aqui essa cartilagem ainda ficou um pouquinho saliente, porque ele falou que não teria como tirar totalmente essa cartilagem, mas não ficou aparente assim, só se passar a mão que eu sinto mesmo ela saliente. Então ficou perfeito, agora ficou o nariz do jeito que eu queria. Um dia eu falei num vídeo que o que me incomodava mesmo era a ponta do nariz caída. E eu percebi que não era tanto a ponta do nariz caída que me incomodava, e sim esse osso aqui em cima que era fino demais. Quando eu tirei o curativo e me olhei no espelho e vi esse osso aqui mais grosso, gente, eu amei meu nariz. Eu amei. A ponta aqui, ela continua um pouco caída porque, como eu falei, é da minha anatomia, não tem como eu tirar essa ponta, como eu passar a faca e cortar. Porém, agora ela tá bem discreta, não é mais aquela ponta super caída. Ela ficou bem discretinha aqui. Eu tô adorando meu nariz, eu amei o resultado. Então, eu acho assim, gente, que quem quer fazer, quem não gosta do nariz, vale a pena mesmo fazer, gente. E não se apavorem se a primeira rinoplastia não ficou boa, porque, como eu falei, é bem comum mesmo ter que fazer a correção depois de algum tempo, então não se apavorem se vocês fizerem, não ficou do jeito que vocês realmente queriam, porque é bem comum mesmo, pergunte pro médico de vocês, é bem comum os resultados não ficarem perfeitos na primeira. Me perguntam muito sobre valores. Então, a minha primeira rinoplastia eu paguei em torno de 7 mil reais, 6 mil, 7 mil com o hospital e o cirurgião, e a segunda eu paguei 4 mil, foi bem mais em conta a segunda. Então, porque não tinha despesa de hospital, não tinha despesa de anestesista, porque era anestesia local, então eu paguei 4 mil a segunda. Hoje eu não sinto nada de dor, eu só sinto a ponta um pouquinho anestesiada, ainda que isso demora para passar. Mas assim, não tem restrição nenhuma, eu tô conseguindo respirar normalmente agora. Depois de uma, 2 semanas eu já conseguia respirar normalmente. Com 1 semana ainda tinha um pouquinho de dificuldade, mas com 2 semanas eu conseguia já normalmente. Aí só, claro, você tem que cuidar, você tem que tomar remédio durante 1 semana, antibiótico, você tem que fazer a limpeza do nariz. Eu fiquei com vários pontos dentro do nariz. Eu passava o dedo aqui assim, eu sentia vários pontos e aqueles pontos me incomodavam dentro do nariz. Mas eu não precisei tirar os pontos, eles são daqueles pontos que caem naturalmente ou o organismo absorve. Não sou a melhor pessoa para falar disso, mas pelo que eu sei é isso. Então, hoje eu já não tenho nenhum ponto, já não sinto mais nada. A limpeza eu fazia com algodão e com antisséptico, então eu molhava o algodão e limpava o nariz por dentro com o antisséptico. Até hoje eu faço isso quando o nariz meio que dá uma trancada, uma entupida. Eu passo antisséptico dentro num algodão, eu molho o algodão com antisséptico e limpo o nariz por dentro. Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Essas perguntas que eu sempre recebia, do valor, de como foi a anestesia, como foi o pós-cirúrgico. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Como eu falei, recomendo muito a fazer essa cirurgia porque a tua autoestima melhora 100%. Porque não adianta, o nariz é o cartão postal da pessoa, né? Você chega, a primeira coisa que você olha numa pessoa parece que é o nariz. Se o nariz da pessoa é enorme, se é um nariz feio, desproporcional ao rosto, é a única coisa que parece que chama a atenção daquela pessoa, é o nariz. Então é uma coisa que, nossa, aumenta a autoestima 100%. Não tenham medo da cirurgia, é só escolher um médico bom, um médico de confiança, pesquisem, perguntem pra quem já fez. Eu vou deixar o link do site desse meu médico de Floripa lá no meu blog, então vai estar lá o nome dele e o site dele. Para quem for da região e quiser fazer com ele, eu recomendo muito ele. É um ótimo profissional. E como eu falei, pesquisem, escolham o profissional certo, não escolham pelo preço. Claro que você tem que pesquisar preço também, mas desconfiem dos valores muito baratos, desconfiem. Essa cirurgia não é uma cirurgia barata mesmo. E é isso, achando o médico certo, se cuidando, fazendo os exames, tomando os remédios certos. O pós-cirúrgico é complicadinho mesmo, é chatinho. Eu acho que é um dos pós-cirúrgicos mais chatos que tem de cirurgia plástica, mas vale a pena. Depois de 1 semana você vê que valeu a pena todo o sofrimento que você passou. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida me perguntem que eu respondo pra vocês. Beijão!